Abra sua Bíblia em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, no versículo 14. Evangelho do Senhor Jesus, através do seu discípulo Lucas. E a comunidade dos seguidores de Jesus, os amigos de Lucas e de Jesus, no capítulo 4, versículo 14. E nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens, Espírito Santo, Deus presente em nós. Vamos lá repetir de novo? Espírito Santo, Deus presente em nós. Não podemos mais negligenciar o Deus Espírito Santo. Nós temos que novamente reavivar o nosso culto, o nosso relacionamento e a nossa comunhão com Deus Espírito Santo. E eu espero que você tenha aproveitado, esteja aproveitando essa oportunidade que nós estamos tendo de nos relacionarmos com o Espírito Santo, de conhecermos, como foi falado no domingo passado, as maneiras e as formas que o Espírito Santo de Deus agiu e está agindo. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o conhecimento dos dons do Espírito Santo de Deus. Os dons que o Espírito Santo de Deus nos deu para um propósito específico. E eu quero usar esse texto que já foi lido, o cumprimento do texto ou da profecia que foi lida no momento aqui em que estávamos ministrando louvor, de Isaías 61. Em Isaías 61, o profeta estava pré-anunciando a obra, a vinda e o propósito para o qual Deus estava enviando o seu Filho Jesus Cristo. E eu não combinei nada. Quem viu o culto assim certinho, parece que o pastor sentou com o Joabe, sentou com a equipe e falou: olha, eu vou pregar sobre isso aqui, então fica ligado. Eu não falei nada. E aqui, ao chegar até o mesmo texto, foi utilizado. Eu gosto dessas ações do Espírito Santo de Deus. Eu gosto de estudar, eu gosto de me preparar, mas eu gosto mais ainda quando o Espírito Santo de Deus fala assim: ó, não me atrapalha não, deixa só eu conduzir. Sabe qual é o nosso papel nesse mundo? É não atrapalhar a ação do Espírito Santo de Deus. E se nós assim o fizermos, nós já estamos prestando um bom serviço para a humanidade. E esse tema que nós vamos compartilhar hoje, conhecendo os seus dons, tem a ver com isso. Em não atrapalhar o Espírito Santo de Deus. Simplesmente deixar que o Espírito Santo de Deus sopre e ele faça o que tenha que ser feito. Isso não significa levar uma vida negligenciando oração, negligenciando dedicação, negligenciando aprendizado, negligenciando a comunicação e a dependência com Deus para ouvirmos a sua voz. Não tem a ver com isso. Tem a ver com fazer tudo isso e ter a coragem de submeter-se à ação do Espírito Santo de Deus, pois Ele está presente no mundo, Ele está agindo, Ele está presente na minha vida, Ele está presente na vida de muitos irmãos aqui. E você, querido visitante, que ainda não teve uma experiência de entregar a sua vida a Jesus e ter o Espírito Santo como aquele que veio da parte de Deus para ser o Consolador, aquele que traz à consciência do homem a justiça de Deus, o amor de Deus, o conselheiro, aquele que pega as nossas orações e conduz até Deus, aquele que nos dá poder, aquele que nos ampara, aquele que gera esperança. O convite também já é para você nessa noite ter um encontro com Jesus, ter um encontro com Deus Pai, na pessoa do Espírito Santo de Deus. Ele dirige e continua dirigindo toda a história. Diz assim, Lucas 4, a partir do versículo 14. Jesus voltou para a Galileia no poder de quem? Do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Por favor, leia também o 15.
Eu leio 20. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, conhecendo os dons do Espírito Santo de Deus. Eu não sei se você já parou para se perguntar, como nós compartilhamos pela manhã, por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Eu acredito que hoje, e não só hoje, mas desde que mundo é mundo, o que paira sobre a nossa cabeça é termos a capacidade de respondermos por que coisas ruins acontecem a gente boa, tendo tanta gente ruim no mundo que poderiam acontecer as coisas ruins que estão acontecendo a gente boa. E aí você se depara com esse questionamento, e muitos de nós que nos dizemos seguidores de Jesus, quando somos abordados com uma pergunta como essa, nos nossos relacionamentos, no compartilhamento diário, nos questionamentos com a família, nós não encontramos possibilidade de dar essa resposta. E por que nós não encontramos possibilidade de dar essa resposta? Porque achamos que não existe resposta para a pergunta que foi feita. Porque o mal está, entre aspas, dominando o mundo? E por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Por que existe o sofrimento no mundo? E nós vivemos esse questionamento com nós mesmos e também deixamos, mesmo sendo discípulos de Jesus, filhos do Senhor Jesus, os chamados discípulos do Mestre, aqueles que tiveram encontro com Ele, nós ainda não temos a capacidade, às vezes, de responder. E nós não encontramos, às vezes, possibilidade de responder a pergunta: por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Porque nós estamos interessados em ter uma resposta a partir do nosso próprio questionamento. Nós queremos uma resposta que preencha o nosso vazio ou a nossa capacidade de entendermos na visão de Deus aquilo que está acontecendo no mundo, e nós tentamos entender a partir da nossa visão o que está acontecendo no mundo. E o que leva a gente a pensar assim? Bom, é tentar responder uma resposta como essa, uma pergunta como essa, por que coisas ruins acontecem a pessoas boas e por que a maldade e o sofrimento no mundo, a partir do porquê. O nosso ponto de partida é o porquê. E quando eu vou olhar para a Bíblia, como eu compartilhei de manhã com a turma aqui, com os nossos irmãos, eu percebo que Deus não está nem um pouquinho interessado em responder a esta pergunta: por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Ou por que existe o sofrimento no mundo? Pelo menos Deus não deseja responder isso a partir da resposta que alegre o meu coração no primeiro momento, ou que traga conforto à minha dúvida. Eu quero saber o porquê, mas ao olhar para a palavra de Deus eu não encontro o porquê, e isso me enche de angústia, isso me enche de aflição, ao ponto de, quando questionado sou na minha família, e quando eu sou questionado diante das adversidades que acontecem no mundo, tanta maldade que nós compartilhamos essa semana. Compartilhamos esta semana um pai que tirou a vida da mãe dos 2 filhos se jogando de um andar num complexo, num conjunto da Barra da Tijuca. E aí esse homem, pelo fato de estar passando por crises financeiras, ele decide acabar com a vida de toda a família, simplesmente assim, ouvindo a um espírito que não era o espírito de Deus, mas o espírito de morte. Como nós falamos no primeiro dia da mensagem, que tipo de espírito governa a sua vida? Porque Jesus falou que existiam vários espíritos agindo na humanidade. Continua: espírito de morte, espírito de prostituição, espírito da mentira. Você vai encontrar tudo isso na Bíblia. E nós estamos sendo convidados a aprender a ouvir e nos relacionarmos com o Espírito Santo para ouvirmos a sua voz e, como tema de hoje, cumprir o seu chamado, os dons espirituais. E aí o cara ouve um espírito e vão matar todo mundo. Não sei se foi verdade, apareceu nas redes sociais, eu vi uma data lá, mas nem tudo é confiável, no jornal Estadão, que aconteceu também um outro evento com uma outra família. Um marido que tinha uma empresa que prestava serviço para a Petrobras e que tinha aberto um outro negócio, decepcionado porque não estava tendo a captação de recursos que ele esperava, tendo que baixar o padrão da sua vida, o que ele faz? Ele pega uma arma, ele mata a sua esposa, depois ele mata uma filha de 16 anos, uma filha de 22, e depois ele se mata. E aí mais uma família
a ouvir um espírito que não era o Espírito de Deus, uma pessoa decide dar fim por causa de uma crise econômica. Não obstante, isso tudo em uma semana. Você deve ter ouvido a notícia da semana retrasada de uma menina de Além Paraíba que teve uma gravidez indesejada. Ora, gravidez indesejada. Quem gosta de virar o olhinho sabe que pode existir a possibilidade de ter o quê? De ter um filhinho, até combina isso. Quem gosta de virar o olhinho tem que saber que tem a possibilidade de ter um filhinho. Por isso que para virar o olhinho, a Bíblia ensina que tem que ser com responsabilidade, num relacionamento sério, porque também foi feito para gerar vida, não só para atender o ego desejoso do homem, a sua carne, mas através do ato sexual, abençoado por Deus com o casamento, pode ser gerada uma vida, e tem que ser feito com responsabilidade. Pois bem, esse cara que essa menina arruma, que eu não sei nem se eu posso chamar de homem, o cara deixa a menina sair sabendo, sozinha de Além Paraíba, para vir para o Rio de Janeiro, por um açougueiro que tinha um CRM aqui na zona sul do Rio de Janeiro, de 80 anos, um médico, um senhor que deveria dar um exemplo, e aí pega, abre a barriga dessa menina, a menina morre, o bebê morre, e o corpo da menina é encontrado, não sei, no lixão, em algum lugar de Duque de Caxias. Mas aí você vê uma outra maldade ainda essa semana. Uma mesma menina que desejava ser mãe, mas para segurar o namorado ela não conseguia ser mãe, ela mente para o namorado e fala que está grávida, e agora tem que sustentar a mentira. Um pecado, ele é oficializado, e para amparar um pecado, um outro pecado maior, gerando uma tragédia, para que outra tragédia seja maior. Ação do espírito maligno. Essa menina que não consegue engravidar, convida 3 rapazes, segundo as notícias, oferece esses rapazes a cada um celular e um corte de cabelo. E aí o que eles tinham que fazer? Arrumar um bebê para ela. E como é que eles arrumam o bebê? Eles arrumam o bebê olhando para uma menina que está grávida, pega essa menina, coloca uma química, essa menina fica meio acordada, né? Meio anestesiada, leva ela para dentro do mato, ou um bisturi ou uma faca, abre a barriga dessa menina, tira o bebê e que se dane a menina. Você está percebendo em que mundo você está vivendo? Você está ligado no mundo que você está vivendo? E aí o que a gente faz? Qual é a resposta que nós temos a esse mundo aí? Por que coisas ruins acontecem a gente boa? Por quê? Deus não responde os porquês, mas Deus está super interessado em agir, e a Bíblia mostra que Ele age de Gênesis a Apocalipse, trazendo ações de conforto, de fé, de esperança e amor para as pessoas que estão sendo alvo desse sofrimento que nada tem a ver com Deus. E a Bíblia ela não se preocupa de ficar atendendo, pelo menos da maneira que nós gostaríamos de entender, de dar uma resposta basicona para nós, por que coisas ruins acontecem a gente boa e por causa do sofrimento. Não, Deus está muito interessado em agir, e Ele age em prol da humanidade, como Ele agiu em Jesus. Ele age em prol da humanidade, como Ele agiu, demonstrando, revelando, encarnando o amor. Ele age trazendo esperança. Ele age trazendo pessoas para nos aconselhar. Ele traz e Ele age através da vida de pessoas para transformar realidades. Quer dizer, o problema do mal no mundo, Deus não está nem um pouco a fim de responder em ações contextuais, ou através de simples palavras filosóficas, ou através de conceitos humanos, através da ciência, mas Deus dá uma resposta direta através da sua palavra, dizendo que para o desespero, para a dor, para a morte, Ele traz soluções. Para a morte, Ele traz a vida eterna. Para o que chora, nós vimos pela manhã, Ele traz o consolo e a promessa de que Ele enxugará dos olhos toda a lágrima. Então o pai que sofre por um filho afastado, Deus enxugará do teu olhar toda lágrima. Da família que foi destruída, da mulher que foi traída, do homem que foi traído, da família que está sequelada pelo divórcio, Ele diz que Ele vai trazer o quê? Ele vai trazer conforto, enxugando do olhar o quê? Toda lágrima. Para aquele que cometeu um monte de atrocidade, não conseguia ser perdoado, nem se perdoar, Ele traz o quê? A libertação da culpa, trazendo perdão, liberdade, dizendo, vai, não peques mais. Então nós estamos recheados na Bíblia das ações de Deus, para que o homem encontre no Senhor o conforto necessário, o amparo necessário, o poder necessário para ele dar fim a esse questionamento de não saber responder mais quando forem questionados por que coisas ruins acontecem a gente boa. Olha,
Eu não sei porque coisas ruins acontecem a gente boa, mas uma coisa eu sei: o Deus da bondade está agindo para aqueles que o buscam. E os nossos dons espirituais têm a ver com isso. O texto que nós acabamos de ler é mais uma etapa da revelação de Deus e do cuidado de Deus, ou da resposta de Deus ao sofrimento humano e à maldade no mundo que está diante de nós todos os dias. Em relação ao sofrimento no mundo e à maldade no mundo, Deus ele prepara durante toda a história o envio do seu Filho. E ele envia Jesus Cristo. João 3,16. Como Deus responde à maldade no mundo? Qual é a resposta que Deus dá para aqueles que estão questionando por que coisas mais acontecem a gente boa, por que a maldade está rodeando o mundo e por que há sofrimento? Ele diz: olha só, a minha resposta para você que está questionando isso é: porque eu amei o mundo de tal maneira que eu estou dando meu filho todo dia para vocês. E eu estou dando meu filho todo dia para vocês que vocês não sejam condenados, mas para que vocês sejam salvos. Para a questão do desamparo, Deus fala assim: para você que está se sentindo desamparado, sem amor próprio, não sente Deus como pai, órfão, eu estou dizendo para você que você não é órfão. A minha resposta para a maldade que você sofreu e a consequência da orfandade é: eu estou doando meu Espírito Santo, eu estou me doando como pai para você. Perceba que Deus não está preocupado, pelo menos em responder esta pergunta a partir do desejo ou da maneira que queremos ouvir, mas Ele responde da maneira que precisamos e necessitamos. A Bíblia revela a resposta de Deus a esse questionamento com ações práticas, com a demonstração do amor. Ele não quer que a gente fique se preocupando dos porquês. Ele está dizendo: olhe para o resultado, olhe para as minhas manifestações. A minha resposta para esse sofrimento é eu ter enviado meu Filho Jesus Cristo para você. Vamos repetir de novo esse texto muito fácil, basicão, João 3,16. Porque a gente menospreza esse texto, mas lá em João capítulo 3, quando Jesus se encontra com um mestre chamado Nicodemos, o cara era o mestre dos mestres da teologia da época. E aí Jesus se encontra com Nicodemos, que é mestre dos mestres. Sabe o que Jesus fala para ele? Nicodemos, você está aí preocupado em querer saber como entrar no reino dos céus e como ver o reino dos céus. Eu vou responder para você, com muita teologia: necessário nascer de novo. Como assim? Eu quero uma resposta diferente. Como assim necessário nascer de novo, Senhor? Por acaso posso eu, depois de grande, entrar no ventre da minha mãe e depois sair de lá de novo? Nicodemos, respondeu Jesus, você é mestre em Israel. Na verdade, você é mestre dos mestres, e você não está entendendo coisas básicas que eu estou falando para você? Olha só, Nicodemos, quem quer ver o reino dos céus precisa nascer de novo, e quem quer entrar no reino dos céus precisa nascer de novo, Nicodemos. Aí Jesus, conversando com esse teólogo profundo, um cara conhecedor, respeitado, mestre dos mestres da teologia e da lei da época, Jesus vai lá para João 3,16 e diz assim: deixa eu explicar para você de novo, Nicodemos, porque eu sei que você é um cara muito profundo na teologia. Você é um cara que estuda filosofia, psicologia, antropologia. Você deve ter estudado os filósofos gregos, Epicureu e tantos outros. Eu vou dizer para você assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, o filho unigênito, para que todo aquele, Nicodemos, que nele crê, não pereça, Nicodemos, mas tenha a vida eterna. Você entendeu, Nicodemos, ou quer que desenhe? Qual foi a resposta de Deus ao sofrimento teológico de Nicodemos? O amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E aí Jesus agora, ele é revelado ao mundo como resposta de Deus ao sofrimento e ao caos. E diz que Jesus chega no templo pelo poder do Espírito Santo e ele recebe dons. O versículo 18 vai dizer assim: o Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu. Significa que Deus dotou no Jesus 100% homem nesse momento um dom espiritual com um propósito. Nós aprendemos nesse texto que o dom espiritual, ele não é um mero talento ou uma mera invenção humana. O dom espiritual que nós acabamos de ver agora que estava sobre Jesus é um dom, é um compartilhamento
de um poder do próprio Deus para o seu Filho, demonstrando aquilo que aconteceria conosco. E quando Jesus diz, o Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu, Ele está dizendo que Deus doou a Jesus Cristo o seu Espírito. E o Espírito Santo, ele não pode ser confundido com um talento, com uma capacidade humana, mas é um poder que emana diretamente de Deus, dando aos seus filhos a capacidade de responder ao grande questionamento ou à grande pergunta que assola as nossas vidas. Por que coisas ruins acontecem a gente boa? Por que que o mal está se proliferando? Por que que a injustiça está se proliferando? Por que que a mentira e a corrupção está se proliferando? Por quê? E a gente fica nos porquês, e sabe o que que acontece quando a gente fica nos porquês? Nada acontece. Porque a resposta de Deus não está nos porquês, e também não está nos praquês. O Senhor, ele se revela com amor e graça em Jesus. A resposta de Deus é Jesus. E a resposta em Jesus, 100% homem, é: eu estou doando ao meu filho, além de ter doado ao meu filho, o Espírito Santo. E Deus olha e diz: eu vou dar esse Espírito Santo a você. E depois que você cumprir a sua parte, você vai doar o Espírito Santo a muitas pessoas. Para aqueles que desejarem, você vai doar, porque o Espírito, ele foi derramado com o propósito de alcançar toda a carne, como a profecia de Joel falou. E cumpre-se em Atos 2. Todo aquele que desejar o Espírito receberá o Espírito. A grande pergunta é: para que eu recebo o Espírito? Com que finalidade eu recebo essa capacitação divina espiritual da parte de Deus? Esse poder que está lá narrado em Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O texto responde: para que eu sou alcançado por Deus pelo Espírito Santo? Para ser testemunha, para ser a resposta de Deus a esse mundo decaído, para responder a pergunta: por que coisas ruins acontecem a gente boa? E quando nós nos calamos diante dessa resposta que Deus espera que venhamos a dar na sociedade, nos nossos relacionamentos, na política, na saúde, na segurança, nos recursos, no reino de Deus implantado aqui na terra, quando eu me omito nisso, coisas ruins acontecem mesmo. E por que coisas ruins acontecem? Porque ao invés de eu prevalecer como igreja de Cristo e avançar, eu estou me recuando. E aí você vai entender por que Jesus se revelou em Mateus 16 a Pedro, dizendo o seguinte: Pedro, que afirmativa boa você trouxe, Pedro, dizendo que eu sou o Cristo. E eu vou dizer para você que quem te revelou isso não foi o quê? Não foi carne nem sangue, mas foi o meu Pai que está nos céus. E eu te digo mais, Pedro: tu és Pedro, e sobre esta afirmativa eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno a maldade não prevalecerá, a iniquidade não prevalecerá. Quando é que a maldade e a iniquidade vai prevalecer na nossa vida, na nossa família, na sociedade? Quando a igreja, ao invés de prevalecer sobre as portas do inferno, ela se acuar. Nós nos tornamos religiosos, frequentadores de culto aos domingos, crente no domingo, celebração e boca de louvor no domingo, serviço bonzinho somente depois do domingo, no domingo, compartilhamento só quando o pastor aperta. Tem que ter alguém para oprimir, tem que ter alguém para mandar, porque se não tiver para lembrar, eu não faço. E aí a gente fica se perguntando: por que o caos, por que a maldade? Por quê? Porque nós não entendemos que, assim como Jesus, o Senhor doou o Espírito, uma capacidade divina, um poder divino, para que sejamos suas testemunhas e logo resposta ao mal que está acontecendo no mundo. Quer ver uma coisa? Nós sofremos por uma administração pública, sofremos ou não? Sofremos ou não? O problema da Baixada Fluminense não é falta de dinheiro, não. Tem gente boa, tem patrimônio, o povo trabalha, mas está aí por causa de gestão ruim. E aí você olha para a Bíblia: você acha que existe um dom, uma capacidade divina dada por Deus para que pessoas sejam bons administradores e administradoras, sim ou não? Está lá, dom de administração. Eu pergunto: quem está exercendo? Quem está exercendo a administração com justiça? Tem um monte de gente sofrendo no mundo, não tem? No seu trabalho tem gente sofrendo? Você acha que existe um dom espiritual específico para ajudar as pessoas que estão sofrendo, sim ou não? Tem lá um dom, lá em 1 Coríntios capítulo 12, e aí você pode estudar 12, 13, 14, você vai estudar durante os pequenos grupos essa semana toda sobre isso. Fala de um dom lá de consolo.
Você já ouviu falar desse dom? Sim ou não? Você acredita que tem um dom espiritual para o pessoal que está passando fome? Que não tem o básico. Você reclama da sua vida? Você precisa conhecer um pouquinho mais a história e seu estado. Não precisa ir muito não, vai aqui na Palmeirinha. É aqui pertinho. Aonde o tráfico tentou ontem invadir ali mais uma vez, porque o caos, a iniquidade e a maldade se aproveita do caos, da iniquidade e da maldade para gerar o quê? Adeptos que são o quê? Dispensados, excluídos, abandonados por alguém que se importa com eles. O tráfico chega e fala, eu me importo com vocês, tá vendo? Eu invadi aqui. E teve um tiroteio danado ali, ontem. E aí até o Bope, o Caveirão, está lá hoje. Mas por quê? Porque o caos está implantado. E aí para o pessoal que passa fome, que não tem estudo, não tem educação, você acha que tem um dom da parte de Deus para abençoar esse povo, sim ou não? Qual é o dom, você lembra? Misericórdia, mas tem um outro também para patrocinar, qual é? É o menos praticado pelo povo de Deus, pelo menos como deveria hoje. Generosidade, contribuição. Você sabia disso? Você sabe por que essa igreja existe? Porque existem aqui 138 pessoas fiéis com o dom da generosidade. Porque numa igreja com mais de 500 pessoas, frequentando em média de 700 por domingo, e com uma rotatividade muito grande, 138 aplicam esse bem, esse dom, essa capacidade divina dada por Deus de se preocupar, de se enganjar e pegar dos seus recursos e todo mês fazer o quê? Patrocinar a obra missionária. Dom da generosidade e da contribuição. E os outros, pastor? Não sei. E aí quando tem alguém com fome, a gente se pergunta por que da fome e por que da maldade. Você deveria se perguntar o seguinte, poxa, o Espírito do Senhor, assim como Jesus, está sobre mim. E Ele me ungiu para o quê? Pregar boas novas. O dom espiritual é uma capacidade divina e um poder que Deus dá para que os seus filhos estejam servindo aos propósitos de Deus na terra. O dom espiritual não é um poder que Deus dá para autopromoção. O dom espiritual não é um poder que Deus dá, além da autopromoção, para enriquecimento próprio. O dom espiritual que Deus dá não é para nos sentirmos melhores ou maiores do que ninguém. Os dons espirituais, segundo a palavra de Deus e segundo o maior exemplo que nós devemos seguir, como o texto que nós acabamos de ler de Isaías 61 e agora de Mateus 4, é anunciar as boas novas do Senhor Jesus. E aí para o deprimido, sem esperança, sem fé, sem direção, você acha que tem um dom espiritual para isso? Acabei aqui de falar. Jesus falando, porque o Espírito do Senhor está sobre mim. E quem ungiu o Senhor? Diz o texto, o próprio Espírito Santo. Para quê? Para ele pregar boas novas. E aí o que está abatido no espírito, o que está numa depressão, ele pode contar com pessoas que foram alcançadas por Deus com uma palavra de sabedoria, de boas novas, para tirar essa pessoa do buraco, para tirar essa pessoa da depressão, para tirar essa pessoa do lixo. Deus nos deu poder e dotou poder à igreja para servir a humanidade. E aí Jesus fala e começa a assumir e a encarnar o papel que deve ser reproduzido por todos nós. O Senhor nos deu poder como deu para Jesus. E esse poder não é para ser utilizado em benefício próprio. É para servir as pessoas. É para glorificar o nome de Deus. É para sermos canais de implantação da justiça do reino dos céus na terra. É para sermos promotores da justiça e da vontade de Deus nos céus na terra. Como diz a oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita... o dom espiritual não é para minha vontade, né? Não é para minha promoção. Não é para todo mundo achar que eu tenho poder, não. O Espírito do Senhor está sobre mim, ou a graça do Senhor está sobre mim. Não é para fazer da minha pessoa uma pessoa melhor do que qualquer outra. Até porque a graça de Deus sobre nós não faz de nós pessoas melhores do que os outros. Eu tenho repetido isso aqui. A graça de Deus nos faz pessoas melhores para os outros. O Espírito Santo de Deus nos alcançou não é para sermos melhores do que os outros. O Espírito Santo nos alcançou para sermos melhores para os outros. E é isso que Jesus está dizendo aqui.
Ele diz: eu recebi um dom do meu Pai, e a maneira que eu honro esse dom é colocando esse dom a serviço da humanidade que sofre. Então eu começo a dar fim ao sofrimento da humanidade, não é procurando os porquês da maldade no mundo, mas é agindo exatamente como Jesus agiu. Jesus diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Então, em primeiro lugar, é Deus que nos dá o Espírito, e é o Espírito que nos dá o dom. Eu não posso ficar escolhendo o dom. Olha aí, creia que existem muitas pessoas querendo buscar o dom que gera autopromoção, o dom que gera popularidade. E hoje as pessoas estão em busca até do dom que gera o quê? Mais recursos. Porque nós associamos o quê? A questão da distribuição de dons espirituais ou capacidade espiritual para as pessoas, como que essas pessoas fossem crentes de verdade. E nem todo mundo que recebeu o Espírito Santo agiu como deveria, a partir do momento que foi alcançado com o Espírito Santo. Você sabia disso? Você lembra do texto de Mateus 7? Lembra do texto de Mateus 7? Lembra Jesus falando que no final dos tempos, o que ia acontecer, gente boa? Falta de amor, mas ia acontecer um negócio legal aí. Os dons espirituais iam estar onde? Em alta. Em alta. Lá em Mateus 7. Mateus 7, no versículo 14 a 23, ou de 15 a 23, ele fala sobre isso, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são quê? Lobos devoradores. 16, leia por favor. O 17, semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. 18. O 20 diz assim para você descansar: assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Olha o que diz o 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Espera aí. Profetizar é um dom espiritual, não é? É um dom espiritual. Pelo menos foi doado para que as pessoas utilizassem para o quê? Para os propósitos de Deus, para o cumprimento do reino de Deus, para a implantação do reino de Deus em justiça e para a edificação mútua da igreja. Recebeu o dom de profetizar, que é o quê? Comunicar a palavra de Deus. Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? É um dom de libertação. E não realizamos também o que todo mundo está atrás? Leia aí embaixo ali, o quê? Muitos milagres, Senhor. E aí olha o que Jesus vai responder. Vamos ler todos juntos? Então lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam mal. Ué, Senhor, mas nós estávamos praticando os dons espirituais. Nós estávamos profetizando, nós estávamos curando. Sabe do que Jesus está falando aí? Do que tem faltado na prática dos dons espirituais. É o amor. A intenção não era promover o reino de Deus. Os dons e a capacidade divina que eles tinham recebido era para benefícios próprios, era para publicidade, era para enriquecimento ilícito, era para se sentirem maiores e superiores, era para oprimir as pessoas. Você conhece lugares assim? Quantas pessoas eu tenho recebido aqui, que fizeram parte de pseudos comunidades cristãs, e lá era uma disputa danada para ver quem mandava mais e quem tinha mais poder, porque a referência para aquela igreja era quem falava em línguas estranhas. E aí línguas estranhas caracterizavam alguém que era salvo e cheio de Deus. E logo para você fazer alguma coisa, ou você exercer alguma coisa, ou você ser considerado como membro desse corpo e servir ao Senhor, você tinha que evidenciar que você tinha o Espírito.
E não se evidenciava que você tinha o Espírito pelo fruto do Espírito. Se evidenciava que você tinha o Espírito por um dom específico que a Bíblia nunca falou que é característica de alguém que tem o Espírito Santo de Deus, e nem que é o único dom que vai enfatizar de verdade quem cristão e seguidor de Jesus é. Mas o que estava acontecendo lá? As pessoas, por quererem fazer parte de uma comunidade, elas começaram a treinar em casa como falar em língua, igual você, Manuel, naquela época que você falou para mim. Começava, eu posso escolher porque meu parceiro, ele compartilhou isso já pra gente. Ou como Joabe, cadê o Joabe, né, Joabe? Você conta pra gente. E aí eu quero falar em língua, por quê? Porque senão eu sou excluído. Ué, mas Deus não deu essa capacidade divina para você, por quê? Primeiro porque Ele achou que não há necessidade, quem dá o Espírito é Deus. Segundo que não tem propósito lá para onde Joabe estava. Mas ele ficava como criança olhando no espelho, né? E ficava repetindo até a língua enrolar. E aí eu estava conversando com um rapaz, que é o meu dentista, há mais de 17 anos, e ele falando que foi participar de uma comunidade, o que eu achava. Eu falei, não me pergunta isso não, filho. O cara está prestes a fazer um canal no meu dente. Você acha que eu vou responder para ele o que isso significa? Cheguei, ele me atende, está lá um monte de equipamento na mesa, bisturi, injeção desse tamanho e tal. Aí o cara me faz uma pergunta dessa, eu falei, dá para a gente conversar depois, no outro dia? E aí eu converso com ele depois, no outro dia, mas ele disse assim, pô, cara, eu fui lá numa reunião, o pastor falou assim, começa a falar um monte de coisa enrolada aí, daqui a pouco você está falando em língua. Eu disse, como assim? Como assim? Não, porque aqui, né, a autoridade na comunidade cristã, todo mundo fala em língua. Então eu vou burlar também, começar a burlar para ser considerado por essa comunidade. Irmãos, o que nós estamos vendo aí? A iniquidade tem se proliferado por causa disso. O Senhor doou o seu Espírito. E a exemplo de Jesus, nós temos a resposta para quê? O Senhor, o Espírito do Senhor está sobre mim. Porque Ele me ungiu. Ele quem? O Espírito. Então quem unge com dom é o Espírito. Quem dá dom é o Espírito. E todos nós temos um dom aqui para servir ao próximo, para servir ao caos que está instalado no mundo, para glorificar o nome do Senhor através da nossa vida como igreja. Não reunida aqui dentro nessa noite não. É quando nós sairmos daqueles portais. É quando formos para dentro do carro com a esposa, que chegou aqui brigado com o esposo, ou que está aí brigado com o filho, com a filha. O Espírito do Senhor dotou você com o dom do amor, para você já sair daqui pedindo perdão, para já chegar em casa e ministrar na família, olha, vamos resolver esse problema. Para você chegar amanhã no transporte e não pagar mal com mal, mas resistir e compensar o mal com o bem, porque foi essa a resposta de Deus na pessoa de Jesus, à maldade e à iniquidade que estava sendo implantada no mundo. A resposta de Deus à maldade e à iniquidade, enviou o seu Filho, doou o seu Espírito, nos capacitou com dons espirituais. Para quê? Para pregar boas novas aos pobres. E Ele deu para cada um uma capacidade divina especial, dada e doada pelo Espírito, porque é Ele que doa, que eu posso, na comunidade cristã, identificar e com ajuda, para servir ao meu próximo, para edificar a igreja de Cristo, para glorificar o nome do Senhor, para pregar boas novas aos pobres, os pobres de espírito, aqueles que estão achando que não merecem perdão, que Deus não está aí para eles, que Deus não tem uma resposta para a maldade, para a iniquidade que está acontecendo no mundo, que o mundo está lançado às feras, que não existe justiça nesse mundo. Deus, Ele reprova esse tipo de resposta quando Ele diz, o Espírito do Senhor está sobre você, igreja, e Ele ungiu você para abrir a sua boca, e da sua boca sair a palavra de restauração e implantação do reino de Deus, com fé, esperança e amor. E quando você se cala e eu me calo, o que acontece? Quando eu não utilizo o dom espiritual que Deus me deu, quando o Espírito me unge, Ele me capacita e eu não exerço, a iniquidade se prolifera. E a gente acha que a maldade nunca vai chegar na nossa casa, né? Que não tem nada a ver com a gente, até que um dia chega. Por quê? Porque a igreja não prevaleceu, a igreja não avançou. Os dons doados por Deus são dons para pregar boas novas. E diz mais, que o mesmo Espírito, Ele enviou Jesus. No versículo 18, na parte final, diz, e Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos. O Espírito que envia, o dom do envio, não é o dom do aprenda, do se encha, do fique para si mesmo, mas é o Espírito que envia.
É um Espírito que prepara, é um Espírito que capacita, e agora é um Espírito que envia. A resposta de Deus à maldade que está acontecendo no mundo e ao sofrimento é o envio de Jesus. É o Espírito que diz para mim e para você assim, ó: vá por todo mundo, pregue o Evangelho a toda criatura. Vá a todo mundo e pregue o Evangelho a todas as pessoas. Vá ao mundo e, além de pregar o Evangelho, que você também os batize, que você também os ensine tudo que eu tenho ensinado a você, que você os abençoe. E olha, creia numa coisa: eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos. É o dom do envio, é o dom do não fique aqui só recebendo coisas boas, palavras boas, num ar-condicionado, numa boa projeção. Eu sei que você tem muitos questionamentos, mas preste atenção, eu não te criei para isso. Uma vez que você decidiu que eu fosse o seu Senhor e seu Salvador, eu doei o meu Espírito para você ir, para você seguir o exemplo do Mestre Jesus, que ao receber o dom, ele proclama as boas novas, mas ele sai para proclamar liberdade aos presos também. As pessoas estão aprisionadas, irmãos, em todos os sentidos. Aqui não é só para aqueles que estão presos fisicamente, não. Tem os presos fisicamente, cometeram crimes. Pessoas que já pagaram pelos seus crimes estão presas. Pessoas que nem crime praticaram, mas como não têm capacidade, condições financeiras de ter alguém para defender as suas causas, estão lá até hoje. Num sistema carcerário que não recupera ninguém. Numa brincadeira de política pública que coloca a vida tanto dos policiais, quanto dos juízes, quanto dos promotores, quanto lá dos agentes penitenciários, quanto dos diretores, da vizinhança que está ao redor. É uma piada. Mas por que isso acontece? Porque o Espírito do Senhor está sobre pessoas que Ele chamou para ir lá combater o mal com o bem. Mas cadê elas? Cadê aquelas que não se corromperam? Cadê aquelas que estão pagando o preço e não estão servindo a mamão? Cadê aquelas que estão permanecendo firmes? Cadê aquelas que estão vencendo o medo? Ah, pastor, mas eu posso pagar com a minha própria vida. Ué, você não acredita que Deus te deu um dom, te chamou para isso? Não precisa ser radical, mas também não seja frouxo. Não seja radical, mas também não seja covarde. O Espírito do Senhor está sobre você. Procure ver como Jesus agiu diante de um império romano opressor. Quando nós olhamos para os dons espirituais e porque o Espírito Santo de Deus nos ungiu, às vezes dá uma vergonha de ver o que tem acontecido conosco, irmãos. O Senhor nos ungiu como resposta ao mal, ao descaso, à injustiça que está acontecendo no mundo. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para serem minhas testemunhas. Como é que a gente combate o mal na humanidade? Com dom espiritual, ungidos pelo Senhor, sendo testemunha de Jesus. Pastor, mas parece que não funciona muito. Parece que é melhor pegar uma arma, parece que é melhor gritar, parece que é melhor sonegar, parece que a gente faz, nada acontece. Mas quem te falou que nada acontece? De manhã nós vimos que muita coisa vai acontecer, não vimos? A resposta de Deus ao sofrimento e à maldade, mas também a resposta de Deus para aqueles que praticam a iniquidade. Nós vimos de manhã, não vimos? Muita coisa já está o quê? Pré-estabelecida para acontecer. Para o sofrimento, Deus promete enxugar dos olhos todas as lágrimas a partir de mim e de você. Para a maldade e para a iniquidade, sofrimento eterno. Porque a maldade vai ter que viver eternamente com a sua perversidade, porque a maldade vai morrer todos os dias, para toda a eternidade. Por quê? Porque assim o Senhor prometeu na sua palavra, e a maldade vai ter fim. Mas nós podemos ver a maldade ter fim também hoje, na nossa família, nos nossos relacionamentos, no nosso bairro, na nossa comunidade, porque o Espírito do Senhor está sobre nós para testemunharmos, para pregarmos, para proclamarmos liberdade. Aqueles que estão aprisionados pela culpa, pela falta de perdão, aqueles que estão aprisionados pelo pecado, sim, sem dúvida. Aqueles que estão aprisionados pela depressão, a tristeza profunda, sim. Eles também podem receber o Espírito Santo. Eles também podem ser ungidos. O Senhor pode revelar a eles oportunidades que outrora eles nunca perceberam e nunca viram. Aí continua o texto. E Ele também me ungiu para libertar os oprimidos. E o versículo 19. E a proclamar o ano da graça do Senhor.
O Espírito do Senhor nos dotou com dons espirituais para proclamar o ano do quê? Repita comigo o finalzinho. Para proclamar o ano. O que significa o ano da graça? É o ano do eu não retribuirei a cada um segundo seus próprios erros e pecados, desde que vocês me recebam. Eu tenho uma nova vida para vocês, desde que vocês se entreguem. Eu não vim mais o que? Condenar o mundo, mas na pessoa do meu filho eu dotei ele, ungi ele com o Espírito Santo para ele o que? Libertar o mundo. O ano da graça do Senhor significa que o reino de Deus está se revelando na terra. E o reino de Deus se revelando na terra, ele ecoa sobre a vida das pessoas, porque o reino de Deus não é esse espaço geográfico. O reino de Deus não são as filosofias que governam este mundo. O reino de Deus tem a ver com pessoas que podem ser extremamente libertas num sistema opressor, pessoas que podem viver a esperança num mundo de desesperança, pessoas que podem viver em paz, a paz de Deus que excede todo entendimento em Cristo Jesus, mesmo vivendo num mundo em guerra, um mundo em que nós podemos viver o verdadeiro amor e compartilhá-lo, mesmo vendo que neste mundo o amor está se esfriando, como a própria palavra de Deus disse, que no fim dos tempos o amor de muito o quê? Esfriaria. E por quê? Porque o Espírito do Senhor está sobre nós, e o Senhor nos ungiu para viver o reino de Deus, para proclamar o reino de Deus, para anunciar libertação, para comunicar para as pessoas através da nossa própria vivência e do nosso testemunho que o ano da graça do Senhor chegou. Você acredita nisso, meu irmão? Você acredita de verdade nisso? Se você acredita, eu quero convidar você a continuar firme sem desanimar. Agora, se você nunca acreditou nisso, eu convido você a duas coisas. Primeiro, a você se debruçar na santa palavra de Deus. Segundo, a você se derramar na pessoa do Espírito Santo. Porque eu acho que nesse tempo, nesses dias, nós estamos começando a entender de verdade o que é ser discípulo de Jesus. O que significa uma vida dirigida pelo Espírito Santo? Porque o Senhor nos dotou de dons espirituais com um propósito. Propósito de quê? De glorificar o nome do Senhor. Nós recebemos dons espirituais para isso. Lá em 1 Coríntios 10, 31 diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para quê? Para a glória de Deus. O Espírito do Senhor está sobre mim para glorificar o nome dEle. Nós recebemos os dons espirituais, o Espírito está sobre nós para servirmos as pessoas. 1 Coríntios 12, 4 e 5. Ora, os dons dados por Deus são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o quê? É o mesmo. O Senhor sempre vai ser o mesmo. O Espírito evidencia uma vida cheia de bons frutos. Você evidencia uma vida cheia do Espírito Santo através do uso dos dons espirituais, da maneira que nós aprendemos nessa noite aqui, muitos já sabiam, através da vida de servidão de Jesus nessa terra, anunciando e proclamando. 1 Coríntios 12, 8 a 10. A um é dada a palavra de sabedoria, a outro palavra de conhecimento, a outro a fé, a outro dons de curar, a outro operar milagres, discernimento de espíritos e variedade de línguas. Para quê? Para ser, não para gerar confusão. Sabe qual era o problema da igreja de Corinto, irmãos? Não faltava um dom, mas estava vivendo o caos. A igreja de Corinto é um exemplo do que não deve ser feito. O apóstolo Paulo abre a carta dele, orientando a igreja de Corinto, começando a chamá-los de irmãos, porque o eram, começando a destacar o que ele elogiava e via de bom neles, mas depois dos próximos capítulos, sabe o que o apóstolo Paulo fala? Olha, o que eu estou ouvindo, o que está acontecendo entre vocês é pior do que o que está acontecendo entre os não crentes. Sabe o que está acontecendo aí? Eu estou vendo o filho pegando a mulher do pai. Linguagem da Nova Tradução do Alex, tá? Tá assim não, por favor, depois eu vou falar aqui. É o filho pegando a mulher do pai. Facções, divisões, maledicência. Uma comunidade que estava vivendo para si. Quando o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios sobre a ceia,
E ele vai depois transcrevendo isso. Sabe o que ele está falando lá? Olha, eu falo para vocês como a carnais, eu não posso falar para você como a espirituais, não. Porque vocês, na hora que vocês se reúnem para a ceia, para o momento de comunhão, sabe o que vocês fazem? Os ricos se reúnem e comem a ceia toda na frente. E aí os pobres chegam depois para compartilhar, não tem nada para comer. Que comunhão é essa? Uma comunhão que é baseada em pessoas que têm o Espírito, que aqueles que têm compartilham com aqueles que nada têm, não porque eles têm, mas é porque os outros necessitam. A motivação era aguardar aqueles que nada tinham a participar, ou deveria, mas lá em Corinto era o contrário. Cada um, meu irmão, pega o seu. Farinha é pouca, o quê? Meu pirão primeiro, parceiro. Tá entendendo nada, pastor, lá que você trouxa. Farinha é pouca, a melhor picanha eu vou aguardar para o cara chegar lá. O cara não sabe nem comer direito, pastor, não tem classe, não sabe usar talher. Como assim? Como é que você acha que o Espírito Santo de Deus, ele está em você, e ele sente em você, porque diz que ele é uma pessoa, ele sente. Quando a gente se comporta dessa maneira, indiferente, a pessoa dele, o dom que ele deu para ser compartilhado. E aí Corinto está vivendo caos. E aí o apóstolo Paulo fecha esse negócio falando o seguinte: olha, esses dons que vocês receberam, essa capacidade divina, não somente habilidade, que a habilidade, tocar bem, cantar, pregar e até curar, se não for para a glória de Deus, exaltar o nome do Senhor, colocar Ele em primeiro lugar e edificar a vida dos irmãos, nada tem a ver com o propósito para o qual Deus doou o Espírito Santo. Quando você vê alguém se edificando muito, se enchendo muito, esquece. O dom pode ter sido dado, mas não está sendo usado como deveria, para servir as pessoas, para proclamar o reino de Deus, para curar, para libertar, para edificar. Conhece pessoas que ficam brigando, procurando igreja, saltando de igreja em igreja, porque a igreja não está do jeito que ela gostaria que fosse. Claro que existe igreja, irmãos, que está ruim mesmo, mas em todo lugar tu vai ver gente ruim. Tu vai encontrar pastor ruim, porque é gente. Tu vai encontrar gente picareta. Você acha que aqui não tem, não? Aqui tem picareta. Aqui tem picareta que a gente tem que apertar de vez em quando, paga o que deve. Você é de Jesus agora. Tem gente mentirosa aqui. Claro que tem. Tem gente aqui que está se libertando de prostituição? Tem. Tem gente que está se libertando da pornografia? Tem. Eu sou um com você. Tem gente que está lutando por um monte de coisa? Eu sou um com você. Só que o Espírito está dizendo assim, ó, para a gente, olha só, deixa eu dominar a tua vida, porque o Espírito está ungindo a nossa vida, para libertação, para ser gente boa, para ser um canal de bênção de Deus para o caos está sendo estabelecido. Aí o apóstolo Paulo, com muito carinho, diferente de mim, ele vai lá em 1 Coríntios capítulo 13, e ele fala assim: sabe por que vocês estão utilizando os dons espirituais de maneira equivocada? Porque vocês estão esquecendo do combustível, da base, do parâmetro, para vocês utilizarem os dons espirituais. Sabe qual é? É o amor. Porque você pode dar o seu corpo para ser queimado, se não for pela motivação certa. Mateus 7, nunca vos conheci. Você pode ter a capacidade de ter os dons de reconciliar a língua dos céus na terra e pegar os homens da terra e reconectar eles com Deus através da pregação. Mas se você não tiver amor, de nada vai valer. Você pode dar o seu corpo para ser queimado. Dom da misericórdia. Eu vou dar o meu corpo para ser queimado no lugar de alguém. Eu posso dar minha vida pelos meus filhos. Se não for pela motivação certa, de nada adianta. Eu posso ter o dom de profetizar. Olha só que coisa linda. E eu posso profetizar muito. Mas se eu não tiver amor, eu vou ser igual um sino que soa e faz um barulho muito desagradável. Eu posso ter o conhecimento e o domínio de toda a ciência. E fala a verdade. Hoje o que não falta para nós é domínio e conhecimento da ciência. O nosso mundo deveria ser o melhor mundo da face da terra, porque o Senhor ungiu com seu Santo Espírito mentes brilhantes, criaram os antibióticos, as anestesias. Já pensou, rapaz, você fazer uma obturação de um dente em um canal sem anestesia? Você já parou para pensar nisso, meu irmão? Você já pensou sem um tramolzinho formol com cálculo renal? Ai, Jesus Cristo, eu tive cálculo renal. Você já pensou? Olha a ciência. A comunicação, você fala com seus parentes que estão nos Estados Unidos e mata a saudade. Você agora vai de um estado para outro por causa da ciência que Deus deu ao homem, os aviões. Deus deu a ciência para o homem para ele construir energia solar, energia atômica, para o quê?
para melhorar a qualidade de vida do mundo. Deu a sabedoria para as pessoas controlarem os alimentos, para produzir bons alimentos, para cultivar bons alimentos. O Senhor ungiu pessoas para o nosso conforto. Você já imaginou essa igreja sem ventilador e sem ar-condicionado, meu irmão? Você já imaginou a sua casa sem geladeira? Você já imaginou sem aquela TV de plasma, você com poder na mão agora, vendo Fantástico só? Já imaginou isso? Você já imaginou sem a sabedoria da construção? E os grandes engenheiros criaram lá com pedra, com cimento, com um monte de química, e agora você faz a sua casa, que em cada tempestade você não precisa reconstruir ela de novo. A invenção da roda, cara, você imagina que bênção. Deus inventou a roda, cara. E por causa da roda, né? A gente está aí vivendo no mundo da roda. Falei igual a Dilma agora, né? Não, porque o branco é diferente do preto. E pelo preto ser diferente do branco, logo o branco não é o preto. Por quê? Porque preto é preto e branco é branco. Você já pensou, meu irmão, o mundo sem isso? Desculpa. Foi mais forte do que eu. Edita isso aí, tá? Desculpa. Mas é assim que a gente comunica ao mundo, quando nós não temos o amor. Ecoa exatamente assim, como o preto é preto, o branco é branco. Logo, o branco é diferente do preto. Mas você tem o Espírito de Deus? Eu não entendi nada. Porque as suas ações não são coerentes com as suas palavras. Parece que aquilo que você faz soa muito mais alto do que aquilo que você fala. Eu não consigo ver que você tem o Espírito. Eu não consigo ver esse amor que você tem por Jesus. Sabe, é incoerente, o discurso é muito enrolado, e aí o mundo está em trevas. E sabe o que o Senhor convoca o seu povo? A servir em amor. Agora, como é que eu posso servir em amor se eu não tenho amor? Porque o amor que o apóstolo Paulo está falando lá, não é o amor que era conhecido pela cultura grega, não. Não é o filós, não é o eros, não é esse. Ele não está falando desse, não. Estorger também não é esse, não era conhecido pela cultura grega. Por isso que quando Jesus começa a pregar e falar o que deve dirigir a prática dos dons espirituais da igreja de Cristo, é a palavra amor, ágape ou agape, que é o certo, né? Agape. Mas a gente não conhece no dicionário essa palavra, Senhor. Então, vocês não conhecem porque ela é do dicionário divino. E ela é uma pessoa. O amor é uma pessoa, o amor é Deus. A Bíblia diz que Deus é amor. Para a gente aprender de verdade que o papel da nossa existência nessa terra e o Espírito Santo nos doar com capacidades divinas para servir o povo tem que ser norteado, dirigido, aquecido, renovado pelo amor de Deus. Muito cantado pelos poetas, 1 Coríntios capítulo 13, mas pouco praticado por nós. Jesus falou certa vez que a resposta para a maldade que está implantada no mundo era: se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. O dom, o serviço da misericórdia. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. A resposta de Deus à maldade é a ação do Espírito Santo doando dons. E a resposta à maldade que está acontecendo no mundo está aqui, ó. O Espírito do Senhor te ungiu para você sair e proclamar as boas novas aos quebrantados de coração. A resposta de Deus à maldade e ao sofrimento humano está aqui, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para proclamar as boas novas do Senhor, para proclamar a liberdade aos cativos, e para dizer: chegou um reino de esperança, chegou um reino de justiça, e eu sou a testemunha desse reino de esperança e de justiça. E sabe onde está? Está aí, ó. Qual é a sua profissão, meu irmão? O que você pensa ser? O que você exerce como profissão? Está aí. O Espírito do Senhor está te ungindo. Ele te deu o dom de administração. Use com sabedoria e com honestidade. Ele te deu o dom aí da financeiro. Ele te deu o dom da proclamação. Seja fiel, pague o preço. Ele te deu o dom da cura. Não utilize isso para benefícios próprios. Ele te deu o dom, é para isso. Use esse dom lá, professor. Use esse dom lá, professora. Use esse dom lá, pastor e líder. Use esse dom lá onde você está. Use esse dom aí na sua repartição pública. Use esse dom lá na polícia militar. Use esse dom na polícia civil. O Espírito do Senhor te ungiu, te colocou lá. Use esse dom aí, ó, na Secretaria de Saúde. Use esse dom nas gestões financeiras. O Espírito do Senhor te ungiu para isso.
Use esse dom lá na indústria farmacêutica que você trabalha. Use esse dom como vendedor, seja honesto. Não venda um produto ruim, vai para uma empresa séria. Pague o preço por isso. Vai lá, o Espírito do Senhor te ungiu, vai para lá. Vai para lá e comece a anunciar, porque a resposta de Deus para a maldade no mundo foi doar seu Espírito e doar dons espirituais para que a gente avance. Você trabalha com seguros, conte tudo que está lá na proposta do seguro. Seja um instrumento de Deus, não negocie. Você é um comerciante, um funcionário público, você é um empresário, você é um músico, vai lá. Você vive da profissão de músico, você tem peito, vai para lá. Você que é ungido do Senhor e pregue naquele ambiente lá somente de arte, mas de decadência, de droga, de prostituição, que Jesus Cristo é o Senhor. Vai lá, trabalhe, toque seu instrumento, mas pregue Jesus Cristo, viva Jesus. A resposta à maldade e o caos que está acontecendo lá era você, mas em algum momento se corrompeu. Os professores que estão nas universidades, ao invés de ficar ensinando só Marx, ou ensinando direita, ou ensinando esquerda, passa a ensinar Jesus Cristo. Passa a ensinar a Bíblia. Passa a ensinar que assistência ao pobre não é princípio de partido nenhum, não. Assistência ao pobre, a quem tem fome, a quem tem sede, a quem não tem educação, é coisa de crente, é coisa de discípulo de Jesus. Não foi partido comunista nenhum que inventou isso, não. Vai lá pregar na repartição do Ministério da Educação, ou lá da Secretaria de Segurança e de Apoio à Mulher, que não foi o movimento feminista que trouxe justiça social para as mulheres e agregá-las a um reino de justiça, não foi não, foi a Bíblia. Jesus que ensinou os seus discípulos a como tratar uma mulher de verdade. Então vamos parar com esse negócio, gente. O Espírito do Senhor nos ungiu para proclamar o reino de Deus, que você nunca mais se cale, que você obtenha da parte do Senhor o dom que você recebeu, e esse dom você leve a sério. Seja ele de administrar, seja ele de curar, seja de pregar, seja de lidar com dinheiro, seja de acolher as pessoas, seja de estar ungindo, seja uma capacidade divina espiritual, de sinais e prodígios, para que o nome de Deus seja glorificado, seja lá qual for. Porque você recebeu pelo menos um. Não se acovarda e venha ser um representante legal como Jesus foi. Abra a tua mente e o teu coração e diga como Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Espírito me ungiu, me deu capacidades, dons espirituais, para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. E aí Isaías vai dizer: para aquele que tem choro, consolo. Para aquele que está com o espírito perdido e quebrantado, óleo de alegria. Para aquele que está abandonado, companheirismo e parceria. Meu irmão, em nome de Jesus, tome uma postura. E você que aqui chegou, e você ainda nem entendia isso, mas entendeu um pouquinho, diante de tudo que eu falei, que você se coloque à disposição do Espírito Santo de Deus hoje. Aqui na igreja nós temos muitas pessoas se levantando para muitas áreas. Temos gente da área pública, temos gente da área privada, temos pessoas da política, e eu quero orar por você hoje. Nós vamos adorar a Deus aqui com uma canção. E eu quero orar por você que está colocando a sua vida diante do Senhor, para que você volte a viver como ungido do Senhor, porque ungido você o é. Se você é um discípulo do Senhor Jesus, o Espírito do Senhor está sobre você. E eu quero orar por você. Nós precisamos de psicólogos, de médicos, profissionais, empresários, políticos, professores, precisamos de tudo em todas as áreas. Precisamos de pessoas que, ungidas pelo Espírito, continuem honrando o Espírito. Eu acredito, irmãos, eu acredito, porque se eu não acreditasse, eu não poderia nem ser um vocacionado. Eu acredito que Deus está levantando pessoas de verdade com ousadia para fazer diferença. Ao invés de ficar dormindo em berço esplêndido na religião e nas igrejas, o Senhor está levantando um povo. Um hino que sempre tem ecoado no meu coração, um hino muito antigo que fala: Senhor, que não passe de nós o teu Espírito, Senhor, e tudo aquilo que foi dito a nós venha se cumprir. Que não seja necessário, preciso, que se levante outra geração e vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Sabe por quê? Porque nós somos ungidos. Nós somos geração de adoradores. O professor não é só professor. O professor, o missionário, recebeu o dom de dar direção a jovens e adolescentes que estão perdidos. Deus te deu um dom. Qual é o dom que Ele deu? Ele deu um para uns para assegurar a nossa vida, segurança pública. Está lá, proteção, cuidado. Deu para outros a administração. Qual é o seu dom? Se
você quiser colocar diante do Senhor, nós vamos adorar o Senhor. Você pode ficar de pé, se você quiser, e nós iremos orar. E nós iremos colocar diante do Senhor: Senhor, eis aqui minha vida. Eu sei que o Senhor me ungiu, eu quero viver como ungido do Senhor. Sabe por quê? Porque uma coisa é ser usado por Deus, a outra coisa é ser um homem e uma mulher de Deus de verdade. Uma coisa é Deus me dar um dom espiritual e eu usá-lo de maneira errada, isso aí é ser usado. A outra coisa é caminharmos em Jesus para sermos homens e mulheres de Deus de verdade. Vamos adorar o Senhor com essa canção. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vidas, forças para caminhar. Traga a memória aí a profissão que Deus te deu, o dom que você exerce nessa profissão. Comece a ter intencionalidade. Pense no lugar onde você exerce a tua profissão. Coloque agora o dom que Deus te deu na frente. As coisas vão mudar naquele lugar. Coloque o Senhor e diga: Espírito Santo de Deus, continue me ungindo para te servir nesse lugar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar o coração e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chame, a fim de que se chame carvalhos de justiça. Mais uma vez, o Espírito do Senhor, vamos lá? O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vidas, dando força para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, dando forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. O Senhor precisa dessas pessoas. Ele tem levantado essas pessoas. E nós vamos orar por nós que somos essas pessoas. Porque nós precisamos de muitas pessoas de Deus, homens e mulheres de Deus, em todos os lugares. E acredite que se você tem a certeza no seu coração que Deus tem te chamado para isso, se coloque diante do Senhor. A resposta de Deus à maldade e ao sofrimento no mundo está aqui. Lembrei de muitos policiais, lembrei de funcionários públicos, lembrei dos empresários, lembrei do Rodrigo, está aqui com a sua família. Ele é candidato a vereador em Nova Iguaçu. Falar em política, todos nós estamos desacreditados, né?
Como é que nós vamos ter uma mudança de verdade se não tiver pessoas de Deus? Diante da violência que assola, como é que nós vamos? Eu não acredito mais em advogado, pastor. Não tem justiça mais nesse mundo. Os juízes se corromperam, os advogados. Desista não, meu irmão. Não desista não. Talvez a resposta seja você. Não é que você seja mais o Messias. Não, você não é o Messias. Mas você tem o Messias. Você não é a solução. Você tem a solução. Você não é a justiça. Você tem a justiça. A diferença é sabermos exatamente quem somos e para que Deus nos chamou. E nós vamos orar por você agora. Eu quero orar também pelo Rodrigo. Seus filhos estão aí, Rodrigo? Vem para cá, você e a Daiane. Eu quero orar por vocês dois. Você pode subir aqui, meu filho. Rodrigo nunca me pediu nada, não. Rodrigo, há mais de 3 anos, ele investe a vida dele em trabalhar para a política. Um menino novo, como você pode ver no rosto, é um menino novo. É um menino que nós temos cuidado do coração dele. Falam para ele que ele não é filho de Bolsonaro, não. Ele é filho de Jesus Cristo de Nazaré. E ele tem recebido as orientações para isso. Mas vamos orar para que Deus proteja. Se você mora em Nova Iguaçu e você ficar dando atenção só para carro de som, vou falar 2 coisas para você. Nosso povo tem sofrido muito. Não venda seu voto, não corrompa o seu voto. Eu falei para algumas pessoas que me procuraram aqui o seguinte: você quer realmente que eu dê atenção aos seus projetos? Marca um dia, senta comigo, olha no meu olho e vem apresentar seus projetos. Não ache que eu vou votar em você por carro de som, por você estar pintando o rodapé, por você dar um jogo de camisa, por você fazer um churrasco, porque como muita gente, eu estou desacreditado nos políticos, mas eu ainda acredito no sistema que foi instalado, que Deus ainda permite que exista, que é a política. Nos políticos eu estou desacreditado. Para eu começar a dar ouvidos ao Rodrigo foi porque eu já conheço a ele e a família dele há 3 anos. E tenho falado com ele o seguinte: meu irmão, o difícil não é entrar não, o difícil é permanecer. E se você desonrar, tu vai apanhar. E vai apanhar bonito. Vai desonrar o Senhor, vai apanhar do Senhor. E vai apanhar da gente também. Tá bom? Você assume esse compromisso? Pode bater mesmo, pega uma vara e dá uma varada nele. Ele é servidor público. Ele está aqui para servir. Mas brincadeiras à parte, nós vamos orar para que Deus proteja eles. Tem 2 filhos pequenininhos, irmãos. Sabe, eu entendo que a motivação talvez seja, eu não tenho certeza, mas a motivação deles seja realmente missão. Porque diante dos assassinatos que estão acontecendo aí, eu não vejo como esse cara tem coragem de se meter nisso. Eu estou abrindo meu coração para os irmãos, mas nós vamos orar. Porque há um tempo atrás aqui, há mais de 2 anos atrás, todo ano eu prego e pergunto: quem vai ser o próximo presidente da República? Quem vai ser o próximo secretário de segurança para fazer justiça? Quem vai ser o próximo secretário de saúde? Quem vai ser o próximo secretário de habitação do município? Para que o dinheiro não seja roubado. E os crentes ficam de braços cruzados. A gente quer que as coisas se resolvam do nada. E talvez Deus esteja te chamando para isso. Por quê? Para ter a justiça de Deus, tem que ter alguém de Deus lá. Porque aqueles que estão lá de Deus nada tem. Porque nós vemos através do quê? Dos frutos. Sei que ele é uma andorinha no meio de muitas. Mas eu acredito que os grandes movimentos começam com pequenas pessoas. O movimento de Jesus chegou até aqui, até nós. Então eu não estou pedindo voto para ele não. Eu estou pedindo para você que mora em Nova Iguaçu, sente com ele e converse com ele. Ele não tem dinheiro, ele não tem publicidade, ele está conversando com as pessoas. E o papel de um vereador é fiscalizar e produzir leis. Não é pagar churrasco, não é comprar o teu voto. Cuidado, ele não tem capacidade de asfaltar ruas. Cuidado. Então, se você ainda decidiu acreditar, porque se você não acreditou também eu te respeito, mas você senta, conversa com ele e corrige algumas ideias que ele talvez converse com você que você não concorde. Olha, isso aqui nada tem a ver com o reino, porque ele está aberto para isso. E vou orar também por você, pela sua vocação e pelo seu dom. Feche os olhos, curva a sua cabeça, coloque a sua vida diante do Senhor. Pai, entregamos as nossas vidas diante do Senhor. Nosso chamado, Pai. Nós queremos honrar o Senhor. Queremos honrar Jesus Cristo, queremos honrar o Teu Santo Espírito, queremos honrar, ó Deus, os dons espirituais que o Senhor nos deu. E esses dons, de maneira muito clara, o Teu Espírito que doou para cada um de nós. Não somos nós que perseguimos, não somos nós que buscamos, é o Senhor quem dá. E o Senhor dá para a edificação do corpo do Senhor, para crescimento desse corpo, para que sejamos maduros, para que a ignorância seja eliminada de nós. A ignorância em relação ao Senhor, ao Teu reino. Mas também esses dons têm o propósito de servir as pessoas, servir o nosso próximo, Senhor.
Os próximos da fé e os próximos também que não são da fé. Toda pessoa necessitada é o nosso próximo, e o Senhor nos ungiu para isso, para pregar libertação, proclamação do ano aceitável do Senhor. O ano que o Senhor aceita as pessoas, que o Senhor acolhe, que o Senhor, ó Deus, como Pai eterno, se coloca à disposição de cuidar, de proteger, de se revelar, de ensinar, de dirigir. Mas esses dons é para a glória do nome do Senhor Jesus. E nós queremos, Pai, ofertar ao Senhor nossa vida, nossas habilidades e nossos dons. As habilidades queremos que, se por graça e misericórdia o Senhor desejar, sejam transformadas em dons. Mas se não forem, que sejam dirigidas pelo dom. E os nossos dons, ó Deus, possam ser motivados, impulsionados pelo Teu amor, logo pela Tua pessoa em nós de verdade. Pelo amor do Senhor, pelo amor, ó Deus, sacrificial, pelo amor que não pensa nos próprios interesses, pelo amor que pensa em glorificar o nome de Deus Pai, de viver e implantar o Seu reino. Esse é o amor que nos impulsiona, vivermos para os propósitos e para a glória do Senhor, e sermos a resposta da parte do Senhor para o caos, o sofrimento no mundo, Senhor, para a maldade que está no mundo. Acreditamos que o Senhor nos chamou para isso, e nós estamos aqui. Ao sair por aquelas portas, que comece, ó Deus, o fluir do Teu Santo Espírito, e que não venhamos a atrapalhar a ação do Teu Santo Espírito, proclamando o ano aceitável do Senhor. Nos dê uma semana abençoada, uma semana de uma experiência muito íntima e busca do Espírito Santo, uma experiência de ouvirmos mais o Espírito Santo e vermos, ó Deus, o Teu reino sendo povoado por pessoas que foram acolhidas em todos os campos que estaremos. Abençoe Tua igreja, por graça e misericórdia, continue sustentando e provendo tudo o que nós precisamos para continuarmos com os dons espirituais e a direção do Teu Santo Espírito, proclamando o Teu ano aceitável. Guarda-nos do homem mau, Senhor. Guarda-nos, ó Deus, de que seja derramado sangue inocente da nossa casa, da nossa família, como também do nosso bairro, das nossas cidades aqui representadas. Tem tanta gente da Baixada Fluminense, Senhor. Pai, nós não queremos mais que a Baixada Fluminense seja oprimida, massacrada, mas nos levantaremos em clamor, em ação e serviço, proclamando o Teu amor, para mudarmos a história desse lugar, como a Tua palavra nos ensina, a prevalecermos, ó Deus. E é isso que nós vamos fazer com bem, com amor, tendo Jesus à nossa frente. Oramos, Te agradecemos por tudo que pudemos oferecer ao Senhor nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, com o perdão dos nossos pecados. Amém e amém. Cumprimente a pessoa que está do seu lado aí, abençoe a semana dela. Que a bênção do Senhor e a paz esteja sobre a sua família e a sua casa. Amém? Deus abençoe. Ministério de Adoração.